Olá, boa noite. Que a graça, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com você. Que a presença única do Senhor, na pessoa do Espírito Santo, traga paz, alegria, consolo, ânimo, forças, fé, esperança e principalmente direção para a sua vida neste momento em que vivemos. Que a presença do Senhor Jesus transborde, inunde, superabunde na sua vida, no seio da sua família, na sua casa, no seu trabalho, no seu negócio e em tudo mais que Deus tem colocado em suas mãos. Todas as coisas provêm do Senhor e nós precisamos ser gratos a Ele por tantas bênçãos, tantas vitórias, tantas graças alcançadas. Se estamos aqui, se você está aí do outro lado neste momento, simplesmente você goza do privilégio da bênção do Senhor Jesus Cristo. Porque, palavras do próprio Cristo, sem mim nada podeis fazer. Somos total e incondicionalmente dependentes do nosso Deus. Nada, nem ninguém é capaz de realizar coisa alguma se não for por intermédio do Senhor. Tudo foi criado por Ele e para Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Veja, a Bíblia diz, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Eu vou repetir, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A minha vida, a sua vida, a nossa vida é para o Senhor. E ela deve estar nas mãos de Deus em todo tempo. Devemos saber que Deus continua sendo Deus, apesar das circunstâncias, apesar da pandemia, apesar das dificuldades, apesar das lutas. E é Ele, ninguém senão o próprio Cristo, que nos sustenta, que nos alimenta, que nos fortalece, que supre as nossas necessidades e que cuida de nós. Carecemos deste Deus. Somos absolutamente dependentes da ação direta do Senhor sobre a nossa vida para o que quer que façamos. A receita para a vitória, a receita para o sucesso, a receita para a glória e para a graça não são outra senão a presença única e poderosa do Senhor na nossa vida. Precisamos desesperadamente, por assim dizer, da presença do Senhor. Sem o Senhor, não somos capazes. Sem o Senhor, não chegaremos muito longe. Sem o Senhor, o fracasso é iminente. Mas com Ele, certamente, alcançaremos graça e vitória. Como tem estado a sua vida nesse tempo tão obscuro, tão nebuloso, pelo qual temos passado? Noite de sábado hoje, não é verdade? E nós aqui, vivendo uma realidade inusitada, inesperada. Quem poderia imaginar que passaríamos pelo que estamos passando 3, 4 meses atrás? Isso era impensável, era cenário de filme de ficção científica, cenário de filme de suspense, para não dizer cenário de filme de terror. Mas sim, estamos vivendo um momento delicado. Sim, estamos passando por uma crise. Mas, ao invés de olhar para a crise, vamos olhar para Cristo. Ao invés de concentrar o nosso foco, a nossa atenção, o nosso olhar firme na crise,
Não, em Cristo. Diz a palavra de Deus, Cristo em nós, esperança da glória. Se eu pegar esse texto da palavra de Deus e analisá-lo ao inverso, Cristo em nós, esperança da glória, diz a palavra de Deus. Se eu inverter a situação, sem Cristo em nós, sem esperança de glória. Olha só. Por que tantas pessoas hoje carecem de uma palavra de conforto, de esperança, de ânimo, de fé? Está faltando Cristo. Isto não quer dizer que o cristão não passe por dificuldades, não. Muito pelo contrário. Nós somos suscetíveis às mesmas aflições que qualquer ser humano. Jesus Cristo passou por aflições. E ele nos deixou muito claro: no mundo tereis aflições. Mas ele nos deu uma escapatória. Ele nos deixou pavimentada uma via de acesso para a vitória. Ele disse assim: tende bom ânimo, pois eu venci o mundo. Queridos, se Cristo venceu na condição humana, isto demonstra que é possível vencermos. Ninguém está dizendo que será fácil. Ninguém está dizendo que será tranquilo. Estamos dizendo que é possível. Mas para trazer para a nossa realidade alguma coisa tão distante, tão fora de alcance, é preciso ter fé. Porque sem fé, primeiramente, é impossível agradar a Deus. Isso está escrito na palavra do Senhor. Além disso, sem fé, eu não desenvolvo o bom ânimo que eu preciso para alcançar o que Deus tem preparado para mim. E como é que eu consigo desenvolver essa fé? Como é que eu consigo trabalhar isso na minha vida? Como é que eu consigo trazer à tona o que eu preciso para avançar crendo no Senhor? Bem, para isto é preciso conhecer a palavra de Deus. Para isto é indispensável olhar não para as circunstâncias, mas olhar para o autor e consumador da nossa fé. Quem é ele? Cristo Jesus, nosso Senhor. Por isso nós temos aqui buscado diariamente, na palavra de Deus, ministrar cura. Esse tem sido o nosso slogan desde o início. Cura através da palavra do Senhor. Cura através da palavra de Deus. Porque ela sim tem esta capacidade curativa sobre nós. Uma vez que eu me apodero do que dizem as Sagradas Escrituras, eu me torno capaz de enxergar mais longe e de ver além do que as circunstâncias que se me apresentam. Eu consigo ver mais longe e consigo desenvolver a esperança naquilo que me foi prometido. Temos falado sobre isso de diversas maneiras e buscando diversos relatos bíblicos para embasar tal posição. Falávamos ontem, aqueles que estiveram conosco vão se lembrar, sobretudo aqueles que leram os textos que nós pedimos que lessem, não é verdade? Vocês que têm sido dedicados e bastante apaixonados pela palavra de Deus, certamente leram.
os textos que nós sugerimos lá no Salmo 55, no livro de Atos dos Apóstolos, o capítulo 9, no livro de Números, o capítulo 13, e no livro de Josué, o capítulo 14. E falávamos ontem sobre a figura de Caleb. Lembram-se? Caleb, um dos espiões indicados por Moisés, que escolheu 12 homens do povo de Israel, um de cada uma das tribos, para conhecer, explorar e trazer relatório da terra prometida. Eles acamparam e enviaram esses homens que por 40 dias caminharam sobre a terra prometida, trouxeram das primícias das uvas que lá haviam, pois era tempo da colheita das uvas, e trouxeram também o relatório daquilo que eles avistaram lá na terra que manava leite e mel, a terra que Deus havia prometido para o seu povo. E destes 12 homens, haviam dois grupos. O grupo dos incrédulos, que só enxergaram os gigantes, só enxergaram as cidades fortificadas, só enxergaram o poder militar do povo que habitava na terra prometida e nada mais viram. Se esqueceram do poder daquele que os tirou do Egito com mão forte, dobrando a autoridade e o poderio de Faraó, determinando que o povo fosse libertado, enviando 10 pragas, manifestando o seu poder, mostrando quem ele é. E logo depois, tantas outras maravilhas, tantos outros sinais, tantos outros prodígios e milagres, o Mar Vermelho se abrindo, a nuvem, a coluna de fogo, entre outros. Esqueceram-se de tudo isso. Viram apenas os gigantes, viram apenas as fortalezas, viram apenas os enaquins. Perante eles nós somos como gafanhotos, aquela terra que devora. As cidades são verdadeiras fortalezas e por aí vai o relato daqueles incrédulos. 10 homens. Já outros 2 diziam, a terra é boa. A terra é como o Senhor disse que ela é. Eia, disse Caleb, avante. Possuamos a terra que o Senhor nos prometeu dar por herança, porque certamente prevaleceremos. Isso fala de alguém que olha além do próprio nariz, que olha mais longe, que enxerga com profundidade. Caleb tinha essa visão. E qual era a estratégia que Caleb usava para ter essa visão mais longa e não se deter apenas ao que se podia ver naturalmente? Caleb se apegava pela fé à promessa de Deus. Queridos, Deus prometeu que daria terra que mana leite e mel ao seu povo, que eles sairiam do Egito para morar numa terra boa, a terra prometida. Eu não sei quais são as circunstâncias que você tem vivido hoje. Eu não sei quais têm sido os desafios, quais têm sido as grandes batalhas que você tem travado. Mas você e eu precisamos nos apegar à promessa de Deus. Porque há uma promessa, uma palavra de promessa sobre todos nós. E como é que eu conheço essas promessas? Aqui. Eu tenho que me debruçar sobre as Sagradas Escrituras para entender quais palavras Deus tem dito a meu respeito. E não ficar apenas no que diz a mídia, ou o patrão, ou o vizinho,
ou o colega a meu respeito? Você está mais interessado em saber o que Deus diz a seu respeito? Ou o que os outros dizem a seu respeito? Ou até o que o inimigo tem a dizer a seu respeito? O que te interessa mais? Qual palavra você está mais empenhado em ouvir e dar atenção? Caleb preferiu, Josué também, mas o texto aqui dá uma ênfase especial para Caleb. Estou falando de Números capítulo 13. O texto dá uma ênfase especial para Caleb, que foi determinado, destemido, arrojado, versículo 30, versículo 31. Vamos! A terra é nossa! Deus prometeu! Ele nos trouxe até aqui para conquistar. Eu quero dizer o mesmo para você nesta noite de sabadão, em nome de Jesus. Deus te trouxe até aqui para conquistar, não para fracassar, não para recuar, não para te envergonhar, de jeito nenhum. Ah, mas os caminhos pelos quais andei e que até aqui me trouxeram são tortuosos. Ok, pois bem, doravante vamos andar por um caminho excelente, que é o caminho de Deus. A Bíblia fala que o caminho de Deus é perfeito, que a palavra do Senhor é poder, é a arma e o escudo de todos os que nele confiam. Está nos Salmos. O caminho de Deus para a sua vida, para a minha vida, é perfeito. A gente que às vezes trata de estragar o caminho. A gente que às vezes trata de escorregar aqui, turpicar, colar, pisa na bola, complica as coisas, confunde tudo. Mas o caminho de Deus é perfeito. Eu tenho que me esforçar para andar nele. Uma coisa temos que deixar claro de início. Se mexer com você, mexeu com o seu Senhor. Mexeu com a igreja, mexeu com Jesus Cristo, que é o noivo. A Bíblia coloca a igreja, o povo de Deus, a igreja, simbolicamente como uma noiva. E coloca Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, como o noivo. E aproxima-se o dia em que serão celebradas as bodas, quando Cristo vier buscar a sua igreja. E a Bíblia fala, lá no Apocalipse, que ele dos ares chamará sua noiva. E a igreja será arrebatada. Então, pensando na questão da figura do noivo e da noiva, sendo a igreja, sendo nós a noiva, experimente analisar da seguinte forma. Pense num casal de noivos mesmo, propriamente ditos. Se alguém mexer com a noiva, o que é que o noivo vai achar disso? Ora, mexeu com a noiva, vai ter que se ver com o noivo. Não é assim? Se mexer com a noiva, por certo, terá que se entender com o noivo. Porque ele não vai deixar assim. Não é verdade? Se você e eu, servos do Senhor, filhos de Deus, somos a noiva do Cordeiro, mexeu conosco, mexeu com ele. Falávamos ontem, exatamente, a respeito da pessoa de Saulo, que eu sei que vocês também tiveram o cuidado, o carinho de ler no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, que relata justamente a conversão deste homem chamado Saulo de Tarso. E ele, nós vamos até analisar um pouco melhor esse texto hoje, o qual citamos apenas ontem. Capítulo 9 do livro de Atos dos Apóstolos. Diz assim, os primeiros versículos, começando do primeiro. Saulo, respirando ainda ameaça
ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Paramos no versículo 2. Interessante, queridos, duas coisas. Primeiro, Saulo respirava ameaças contra os discípulos do Senhor. Ou seja, ele tinha, a gente costuma dizer, sangue nos olhos. Eu vou pegar aqueles cristãos. E não contente, ele foi até o sumo sacerdote, pegou cartas para a sinagoga de Damasco, para que caso ele encontrasse algum cristão, algum discípulo do Senhor, ele os encarcerasse. Fosse homens, mulheres, isso não importava. Prendia, arrastava pelos cabelos e levava para o cárcere, sem dó nem piedade. Este era Saulo de Tarso. Um homem obstinado, determinado, culto, de boa reputação, prestígio, cidadania romana, respirando ameaças. Eu não sei se na sua vida hoje há alguma pessoa ou situação respirando ameaça contra você. Quantas e quantas vezes nós nos deparamos com situações nas quais, infelizmente, somos, como se diz, personas não gratas. Há alguém contra nós, ou circunstâncias contra nós. Alguém que se levanta, que nos critica, que nos acusa, que nos enfrenta, que nos prejudica no trabalho, no estudo, às vezes até na família, na vizinhança, e quantas vezes de forma injusta. E há situações, não necessariamente pessoas, mas há situações. O inimigo, quantas vezes, respirando ameaça contra nós, vem para cima, tentando nos destruir, tentando nos prejudicar, tentando nos afetar. E em meio a esse cenário, quem que Saulo procurava? Olha só, aqui na Bíblia está escrito, se ele encontrasse alguns que eram do caminho, e caminho está com letra maiúscula. Então não é qualquer caminho. Aqueles que são do caminho. Você é do caminho? Aí você vai ficar lá, que conversa de maluco é essa? Que caminho? Opa! Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. Disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai se não for através de mim. João 14, verso 6. Então, ser do caminho, quem é o caminho? Queridos, existe um grande engano naquele ditado popular que diz que todos os caminhos levam a Roma. No cenário histórico, houve um momento do Império Romano que isso aconteceu. Uma das grandes... Aula de história de 30 segundos, curiosidade. Uma das grandes características que fez o Império Romano prosperar eram vias de acesso. Roma tinha essa preocupação com construir estradas. Então, havia uma grande malha de caminhos construídos, e esses caminhos iam ligando o centro do império até as províncias, até as mais distantes. Então, todos esses caminhos levavam a Roma. Ok? Isso nos tempos do Império Romano. E do ponto de vista histórico. Por isso acabou ficando esse ditado, todos os caminhos levam a Roma. Mas, tem um mas. Isso se aplicava à história do Império Romano há séculos e séculos atrás, lá na Antiguidade. Final do período antes de Cristo e início do período depois de Cristo, os primeiros séculos da era cristã. Só que isso passou.
Agora, essa história de que todos os caminhos levam ao céu, todos os caminhos levam a Jesus, não é verdade. Todos os caminhos levam à salvação. Não, 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 não. A Bíblia diz, não eu. Esquece. Não é palavra minha. A Bíblia diz, palavras de Cristo Jesus. Eu sou o caminho. Pronome definido. Jesus não disse eu sou um caminho. Tem outros. Eu sou um. Não, 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 não. Jesus disse eu sou o caminho. A verdade. Eu não sou uma verdade. E a vida. Eu não sou uma das fontes de vida. Eu sou a única fonte de vida. Então o caminho, você quer ter vitória na sua vida? Existe um caminho. O nome dele é Jesus. Aleluia. Existe um caminho só. E é interessante, um caminho só que conduz para a vida eterna, tá? Porque a própria Bíblia vai dizer que existe um caminho estreito e apertado que conduz à salvação. E são poucos os que entram por ele. Quem é esse caminho? É Jesus. Porém, existe um caminho largo e espaçoso. E são muitos que entram por ele. E para onde ele conduz? Para a perdição. Existem duas opções: perdição e salvação. Vida eterna ou morte eterna. E morte é ausência de Deus. É viver sem Deus por toda a eternidade. Longe, afastado, distante, rompido da presença de Deus. E Jesus é o caminho que conduz à salvação, que conduz ao Pai. E existe só ele, Cristo. E Saulo procurava aprisionar aqueles que eram do caminho, ou seja, os que eram de Cristo. Você é do caminho? Você é do caminho? Você tem colocado, como é que você pode responder essa pergunta com tranquilidade? Você tem colocado a sua vida na mão de Jesus Cristo? É Ele que é o Senhor da sua vida? É Ele que é o dono? A melhor expressão é dono, tá? Falar em Senhor, tem até um pronome de tratamento. Senhor fulano, senhora Beltrana. Não é disso, não. Senhor aqui significa dono, proprietário. Você pertence a Ele? É assim que se explica melhor. A sua vida é dele? Bem, se a sua vida for dele, você está no caminho. Você é do caminho. Esse caminho com letra maiúscula, como no versículo 2. E se você é do caminho, pode ficar tranquilo. Paulo escreve aos Romanos: nem a morte, nem a vida, nem a altura, nem a profundidade, nem coisas do passado, nem do presente, nem do futuro, nem angústia ou espada, nem nada, nem fome, nem nudez poderão me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Capítulo 8 da carta de Paulo aos Romanos. Mas isto é para aqueles que são do caminho. Justamente aqueles a quem Saulo perseguia. Porque aquele ainda era Saulo. Quando a vida dele é transformada, que ele passa a ter um novo nome, ser chamado de Paulo. E Paulo, para quem não sabe, significa pequeno. Este homem aqui, obstinado, se tornou pequeno. Porque se tornou grande na vida dele o Senhor. Lembram de alguém que eu comentei recentemente chamado João Batista? Que dizia que ele cresça e que eu diminua. Que ele cresça e que eu diminua. E o texto continua dizendo, a respeito de Saulo, versículo 3. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra,
ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Às vezes, a gente está tão cego que precisa cair para começar a enxergar. Às vezes a gente está tão focado no que não é certo que o Senhor precisa nos dar um chacoalhão. Aqui chegou o momento de Saulo conhecer a quem ele perseguia, de receber um solavanco. Então subitamente uma luz brilhou e Saulo caiu com o rosto em terra. E olha só, eu sempre tenho dito isto aqui. Quando Deus fala com você e comigo, quando Jesus fala com você e comigo, ele nos chama pelo nosso nome. Jesus chamou Saulo de quê? Saulo. Você não é mais um no meio de bilhões. Você é Renato, você é Fabiane, você é Dulce, você é Leonardo. Você é único para Deus. E Saulo, com o rosto em terra, perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Por acaso Saulo estava perseguindo a Jesus? Na cabeça de Saulo, não. Mas na verdade, sim. Mexeu com os do caminho, mexeu com Jesus. Se alguém anda mexendo com você e você é do caminho, esse alguém está mexendo com Jesus e vai ter que se entender com o seu noivo. E aí Jesus, essa voz continua e diz, versículo 6. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. E aqui eu quero fazer uma observação para você. Não vamos ler o capítulo todo, não há tempo para isso. Mas quando Jesus tem um encontro com você, você vai começar a ouvir o que te convém fazer. Aqui Saulo teve um encontro com Jesus, não era nem de longe, era a expectativa de Saulo de Tarso. Porque ele queria aprisionar os do caminho. Ele queria jogar no cárcere os discípulos do Senhor. Nem de longe passava pelos planos. Não estava, presta atenção. Presta atenção. Não estava na agenda de Saulo um encontro com Jesus. Mas estava na agenda de Jesus um encontro com Saulo. E eu quero te afirmar em nome de Jesus, nesta noite de sábado, 30 de maio de 2020, que está na agenda do Senhor Jesus um encontro com você. Está na agenda do Senhor Jesus um encontro com você. E quando este encontro é marcado, não é possível fugir. Eu glorifico a Deus, porque Ele marcou um encontro comigo certa vez. E isso mudou a minha história. Mudou a minha vida. Me vem à memória agora um cântico que diz assim: nessa noite feliz, neste santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. Seu amor é real. Sua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus. E aí o coro continua dizendo: eu marquei um encontro com Deus, eu marquei um encontro com Deus. Queridos, não perca a oportunidade de ter um encontro com Deus. Eu vou repetir. Não perca a oportunidade de ter um encontro com Deus. E eu quero te afirmar uma coisa em nome de Jesus. Ele está interessado em você.
Eu vou repetir para que fique bem claro, para que você jamais, nem eu, possamos dizer que não sabíamos. Ele, Cristo, está interessado em você. Você está na agenda do Senhor Jesus. Você é importante para Ele. E eu quero continuar a partir do versículo 15. Vamos contextualizar agora. Então eles dizem, Jesus diz assim para Saulo, levanta, fica caído não. Você caiu, né, filho? Agora levanta. E eles vão te levar e vão te dizer o que te convém fazer. Meu papel é agora te dizer isso, em nome de Jesus, levanta. Caiu, não tem problema, levanta. E agora nós vamos te dizer o que é que te convém fazer. E aí Saulo vai, existe uma orientação, ele vai até uma casa, ele se coloca ali, ele cego, porque aquele brilho criou nas suas vistas como que escamas, ele estava cego. Então alguém que vinha, imagina a diferença, vocês estão comigo? Vinha a cavalo, pomposo, cartas para as sinagogas de Damasco, já com ele, do sumo sacerdote, autoridade, respeitável. De repente, rosto no chão, cego, tendo que ser conduzido pelos outros, porque não enxergava um palmo na frente do seu próprio nariz. E lá chegando, então, ele fica na casa onde é orientado que ele permaneça sem nada comer, sem nada beber por 3 dias, cego. Ali começa o processo de transformação na vida de Saulo. E eu quero profetizar nesta noite, em nome de Jesus, que está começando o processo de transformação na sua vida. Repito, está começando o processo de transformação na sua vida. Aleluia. E eu quero partir agora do versículo 15 com você. Mas antes, o que acontece? Quando Saulo está ali em jejum, Deus fala com outro servo dele, cujo nome era Ananias. Ananias, eis-me aqui, Senhor, responde o servo do Senhor. Vá até a casa tal, lá se encontra Saulo. Impõe sobre eles as mãos para que ele torne a ver. Aí Ananias fala, Senhor, tem certeza? É Saulo aquele que vinha aprisionar cristãos? É aquele que jogava na cadeia os discípulos do Senhor? É aquele que apoiou o apedrejamento de Estevão? Senhor, agora é uma imaginaçãozinha minha, tá? Esse diálogo, agora essa parte do diálogo não está na Bíblia, é só um pouquinho de imaginação. Mas que Ananias relutou, isso está na Bíblia. Pode ler os versículos aqui, se é que você já não fez a lição de casa, pode fazer depois. Senhor, não é melhor que ele continue cego, não? Assim ele deixa de ser uma ameaça, né? Esse pode ser o seu pensamento, mas não é o pensamento do Senhor Jesus, não. Vamos ver qual era o pensamento do Senhor Jesus, versículo 15. Mas o Senhor lhe disse, vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei o quanto importa sofrer pelo meu nome. Vai, porque eu escolhi esse homem. Queridos, chegou a hora de você ser abençoado, porque Deus te escolheu. Chegou a hora de Deus te usar para fazer a vontade dele. Porque Deus está levantando nos dias de hoje homens e mulheres capazes de ouvir a voz do Senhor e obedecer e proclamar a palavra de Deus e anunciar que é chegado o reino dos céus, a boa nova, o evangelho.
E Ananias obedeceu e foi. É assim, Senhor? Então tá bom. Seja feita a vossa vontade, não a minha. Mas que era uma boa ideia que ele continuasse cego? Era, na minha opinião, viu, Senhor? Mas prevaleça a sua opinião. E Ananias foi. E versículo 17 diz: Então Ananias foi e, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Queridos, o Senhor te escolheu. Está na hora de você recuperar a sua vista e ser cheio da presença do Senhor na pessoa do Espírito Santo. Que nós somos cheios da presença do Senhor, o Espírito Santo habitando em nós. E foi o que aconteceu com Saulo. É o que acontecerá, se você permitir e quiser, com você. E diz o texto que imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas e tornou a ver. A seguir, levantando-se, ele foi batizado. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Querido, primeiro o processo vem da bênção. Depois você se alimenta e é fortalecido. É aqui que eu quero chegar para nós terminarmos por hoje. Para ser fortalecido, você precisa ser cheio. E aí Saulo foi cheio, se alimentou e foi fortalecido. E daqui para frente, se você continuar a leitura, você vai ver que surge um novo homem. É isso que quer dizer a palavra de Deus quando Paulo escreve aos Coríntios: se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas passaram. Eis que tudo se fez novo. Eu vou até ler para vocês. Eu acabei de recitar, mas para não dizer que eu tirei isso de qualquer lugar, vamos lá. Está na carta de Paulo aos Coríntios. Se alguém está em Cristo, esse alguém é nova criatura. As coisas velhas se passaram. Eis que tudo se fez novo. Se você está em Cristo, querido, você é do caminho. Se você é do caminho, passa a ser escrita na sua vida uma nova história. Está na hora de escrever na sua vida uma nova história. Se você permitir, se você deseja, que seja escrita na sua vida, para que você seja fortalecido, como Saulo foi, aqui conforme relata o versículo 19 de Atos dos Apóstolos. Se você deseja ser fortalecido na sua fé, ninguém. Eu tenho dito isso, falei muito sobre isso quando nós falávamos a respeito do encontro entre Jacó e o anjo do Senhor. Ninguém que tem um encontro com Deus sai desse encontro da maneira como foi. E está na agenda do Senhor um encontro com você. Você quer ser transformado? De Saulo para Paulo, de Jacó para Israel, de Abrão para Abraão. Então,
vá ao encontro que ele marcou com você. Porque ninguém retorna de um encontro com Deus da mesma maneira que foi. E eu repito, esse tempo de pandemia que temos vivido é um tempo no qual Deus tem marcado encontro com pessoas. Deus tem um encontro marcado com você. E é desejo do coração de Deus que você se torne aquilo que Ele sonhou para você. Fique com essa palavra nesta noite de sábado. Receba em nome de Jesus. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Querido Deus, eu te agradeço pela tua palavra. E te peço, Senhor, que o Senhor visite poderosamente a cada um dos meus irmãos e irmãs que estão comigo através dessas redes sociais. Tanto os que estão ao vivo quanto aqueles que estão em outros horários acompanhando esta ministração. Que o teu Espírito Santo poderosamente possa inundar os corações, trazendo vida, graça, paz e escrevendo uma nova história. Que, Senhor Jesus, sobre cada um venha o teu reino e seja feita a tua vontade, desde agora e para sempre. No nome de Jesus. Amém. Não falte ao encontro que Jesus marcou com você. Você sairá de lá transformado. Deus te abençoe. Fique com Deus. Um abraço, um beijo muito especial. Bom restante de final de semana. A gente se encontra amanhã às 22 horas, se Deus assim nos permitir. Até lá. Fique com Deus. Na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. Curta nosso canal no YouTube, compartilhe esta live tanto no Instagram quanto no Facebook. Mande para um amigo, para um conhecido seu, para os seus seguidores, para os seus contatos. Por certo, existem outras pessoas que também precisam estar na agenda de Jesus Cristo, assim como você está. Fique com Deus. Até amanhã. Tchau, tchau.